Agora nós vamos ter uma conversa aqui, vamos falar sobre, só um pouquinho que eu estou arrumando aqui, as exportações de soja e milho, duas principais commodities, têm crescido pelos portos do Arco Norte, formado por 7 portos. Por 7 portos, 6 só na região norte e 1 no nordeste. Sobre o assunto, eu converso agora com Tomé Guto, superintendente de logística operacional da Conab. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Tomé. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí à disposição de qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Tomé, então, de acordo com o boletim logístico da Conab, 20% das exportações de milho são realizadas no porto de Barcarena, no Pará. A embarcação de soja também vem crescendo. Qual, então, a importância dos portos do norte estarem conquistando em volume essa fatia logística do mercado, Tomé? Uma das questões mais importantes é a aproximação com o mercado produtor, com a região produtora. Então, a principal região produtora do país é o Mato Grosso, de tanto de milho quanto de soja, e aí tendo essa proximidade desses portos, você diminui o custo logístico, e consegue fazer uma movimentação de cargas que não impacta tanto no preço final e o produtor consegue ter uma rentabilidade maior. Além disso, hoje tem um crescimento razoável, já começando a crescer por alguns portos aí, a entrada também de fertilizantes. Então, os portos estão começando a se estruturar mais para receber fertilizantes e, com isso, você tem a questão da economia em relação a frete de retorno, coisa que é comum para Porto de Santos, por exemplo. E o que vem contribuindo, então, para esse crescimento nesses portos lá do norte? Basicamente, é a iniciativa privada que tem um alto investimento lá nesses portos, que tem um retorno financeiro bem positivo nos últimos anos, e eles viram que tem uma forte demanda por essas rotas, e isso tem gerado a questão de novos investimentos, porque em sua grande maioria os portos lá são TUPs, que são terminais de uso privado. Então, assim, portos públicos, a parte pública mesmo é menor nessa região do que, por exemplo, se você comparar com São Paulo. Então, é uma vantagem em termos comparativos para esses investidores, e a expectativa é que tenha assim, mais investimento à medida que a logística vai melhorando. Um outro ponto positivo é que com a conclusão da BR-163, em relação à direção a Miritituba, isso deu um incentivo muito, muito grande para a movimentação de cargas por esse lado, que aumentou ainda mais a demanda para a utilização desses portos, para a movimentação, sobretudo, de soja e de milho oriundo do Mato Grosso. Não só do Mato Grosso, mas a grande parte é do Mato Grosso hoje. Então, Tomé, essa é um ponto positivo a pavimentação da BR-163 que você citou aí, que vai do Mato Grosso ao Pará, por exemplo, que melhorou então esse transporte dos grãos até os portos do Arco do Norte, uma coisa que antes tinha essa dificuldade nesse transporte, não é mesmo, antes dessa pavimentação aí na BR? Sim, antigamente você não era novidade, todo ano a gente vê caminhões atolados, rodovias intransitáveis, principalmente no período de forte chuva, Agora você tem uma melhora nessa questão da BR-163, e com as perspectivas em relação às ferrovias, que os investimentos ferroviários, a tendência é que esse cenário ainda tem um salto aí nos próximos anos em termos de possibilidade de exportação por esses caminhos. Então, a construção da Ferrogrão pode impulsionar mais o escoamento de grãos para os portos do Arco do Norte e consolidar, assim, esse corredor logístico? Sim, sobretudo o Porto de Barcarena, que hoje, dentro dos portos do Arco Norte, tanto ele quanto Itaqui são considerados os 2 principais portos de exportação, de todo o Arco Norte. Barcarena tem se destacado, como você citou logo no início, 20% do milho é exportado do Brasil, é exportado pelo Porto de Barcarena, e 10% da soja é exportado pelo Porto de Barcarena. E o que precisa ter maiores investimentos é na questão da entrada de fertilizantes. Já são outro tipo de embarcações, e aí é um peso um pouco maior, aí você precisa de um calado mais ajustado, mas eu acho que nível de investimentos aí, o Brasil tende a ter uma movimentação
tanto de saída de grãos e entrada de insumos pelos portos do Arconorte, entre eles Barcarena e Itaqui. E, Tomé, esses portos, eles têm capacidade para crescerem mais? Qual foi o potencial desse crescimento dos terminais ao longo dos últimos anos? Então, esses portos cresceram significativamente, assim, nos últimos 5 anos, por exemplo, pelo cálculo que eu tinha feito aqui um tempo atrás, algo em torno de 35% a 40% de crescimento, né? Alguns portos até um pouco mais. Por exemplo, se for pegar fertilizantes, em relação ao ano passado, a importação de fertilizantes aí pelo porto de Itaqui subiu mais de 100%, né, em relação ao que foi importado ano passado. Então, assim, lógico que tem a questão da importação maior de fertilizantes esse ano, que é um recorde comparado com os anos anteriores, mas mostra que a capacidade de movimentação de cargas está atendendo hoje, né? Obviamente que necessita de mais investimentos, só que hoje, por exemplo, pela visita que os nossos técnicos fizeram no Porto de Barcarena, ainda alguns terminais estão até aquém da capacidade, estão trabalhando até um pouco abaixo, algo em torno de 60% ainda, ou seja, tem 40% que tá disponível para trabalhar ainda em termos de movimentação de grãos. Então, assim, mas mesmo assim, com o aumento da demanda e o aumento da produção brasileira, que é uma tendência para os próximos anos, há uma necessidade, sim, de continuar nessa dinâmica de investimentos, porque o resultado está aí, né? Então, assim, investiram nesses portos e está tendo resultado em termos de movimentação. Existe demanda de exportação e de importação de cargas. Então, acho que os investidores estão indo pelo caminho certo. Porque, né, Tomé, a previsão é bem positiva para a safra 21-22, soja, milho, por aí afora, não é mesmo? O Brasil tem uma característica muito, muito interessante, né? A gente não movimenta, por exemplo, soja e milho basicamente no mesmo tempo. Então, quando você movimenta soja no primeiro semestre, no segundo semestre você tem uma movimentação maior de milho. Então, assim, elas não são conflitantes. Então, assim, por enquanto, nessa dinâmica de produção, a gente consegue exportar as duas commodities tranquilamente, sem ter problema nesse momento, né? Obviamente que à medida que forem crescendo os investimentos em termos de capacidade portuária e também de armazenagem próximos aos portos, né, para ser armazém de transbordo, armazém de movimentação de carga ali, é fundamental para o país. Então, o país tem que pensar nessa direção também, né, porque em questão de infraestrutura logística, de movimentação, de escoamento de produção, tem tido uma movimentação muito forte, né? O Ministério da Infraestrutura tem trabalhado fortemente nisso aí, com novas concessões de novas ferrovias surgindo, rodovias e agora também a discussão sobre hidrovias. E com a aprovação da BR do Mar, muito provavelmente esses portos podem ser usados, inclusive, para cabotagem no futuro. Então, é algo que necessita de investimento também. Esse corredor logístico aí que você falou, tanto pelo mar, pelas rodovias e ferrovias, isso é um grande projeto para os próximos anos que a gente está vendo aí, que está sendo aprovado, sancionado pelo presidente. Agora, quais seriam, Tomé, os outros grãos que são embarcados e desembarcados nesses portos do Arco do Norte? A gente citou aí as principais commodities, a soja e o milho, mas teriam outros? Na verdade, hoje o foco é soja e milho, porque é o que produz na região, né? Há indicações aí de outros produtos típicos da região norte, por exemplo, a informação que a gente teve nessa visita de campo é que tem alguns terminais que estão trabalhando com produtos com maior valor agregado, por exemplo, com dendê, havia possibilidade de exportação de boi em pé por esses portos, né? Mas é algo que ainda é muito pequeno comparado com a questão de soja e milho. O foco ainda é soja e milho. Pode ser que quando tiver a questão da cabotagem, você tenha uma internalização de trigo, né, para atender a região Nordeste, por exemplo, entrando por Itaqui e descendo na Ferrovia Norte-Sul para atender a questão da região Nordeste. Então, isso aí é uma possibilidade de se fazer também. Não tem indicações para essa região em termos de arroz, porque o arroz está mais concentrado no sul do país, apesar de ter tido
nos últimos anos aí alguma coisa no Maranhão, mas assim, é muito para consumo interno, então ainda é o foco soja e milho. Porque até então, como você citou o arroz aí, sair desse corredor, logisticamente falando, seria um frete muito caro sair da região sul para embarcar no norte, não é mesmo? Sim, sim, não é viável, até porque Rio Grande do Sul tem um porto de Rio Grande ali que abastece para essa demanda externa de arroz, né, tranquilamente, tanto o porto de Rio Grande quanto de Paranaguá, então não tem nem tanta necessidade, a não ser que você tenha realmente uma nova dinâmica de produção, onde você tenha a possibilidade de ter um aumento de produção de arroz na região ali do Matopiba, alguma coisa no Maranhão e tal, né? Mas assim, a indicação é que o que é mais importante é que talvez o trigo e o arroz do Rio Grande do Sul, que vai abastecer o Nordeste, possa vir por cabotagem no futuro. Isso não é improvável, não. Vai depender da condição comercial, obviamente. Então, a gente vai ter que ter uma dinâmica de movimentação de cargas, aí mais investimentos, mais iniciativa privada entrando no processo e dando o resultado que hoje nós estamos vendo que é bastante positivo para essa região. Para melhorar essa logística toda. Agora, como está, então, continuando na logística aqui, eu queria saber, o panorama de fretes. O boletim logístico também traz dados desse mercado. Fala um pouco mais para a gente. Então, o boletim logístico hoje, a gente fez um longo trabalho nesse último ano, porque antigamente o boletim logístico ele dava só a questão dos fretes oriundos do Mato Grosso, né? Que é uma praça super importante, obviamente. E basicamente corredor de exportação. Nós conseguimos com o trabalho, graças às nossas superintendências regionais, que abarcaram essa ideia e estão fazendo pesquisa de campo mesmo, nós incluímos mais alguns estados, como todo o Centro-Oeste, né? Inclusive Distrito Federal, né? Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do Paraná, né? E estamos incluindo agora, para o próximo ano, início do ano, a Bahia nessa rota de levantamento de informações. Para todos os fretes da região, exceto o Mato Grosso, ou assim, está uma situação mista. Alguns pontos tiveram um aumento de frete e outros mantiveram a tendência de mais baixa de frete. Para o Mato Grosso, a gente está observando que teve um aumento nas cotações de frete em relação ao mês passado. E isso deve-se à expectativa do produtor em ter que liberar o espaço nos armazéns do milho que ainda resta da safra anterior e um pouco da soja também, para a chegada da nova soja que vai ser colhida agora a partir de janeiro, em fevereiro, né? Então, assim, em função disso, você tem uma movimentação, uma necessidade maior de frete, uma demanda maior pelo frete, e isso causa um pequeno aumento nesse momento. A expectativa para os próximos meses aí é realmente de ter um novo aumento de preço de frete, em função dessa questão dessa liberação de espaço aí e também da colheita da soja que está vindo agora já no início do ano. E vamos colocar mais um adendo aí no que você falou, não só o armazenamento, mas o valor do diesel, não é mesmo? A gente viu ao longo de 2021 a gasolina, o diesel tendo influenciando a inflação, e para 2022 vamos ver se isso não vai afetar tanto, né, para encarecer o frete. Agora, mais uma pergunta. Em relação ao frete ainda, os caminhões, pode ter agora no final do ano uma demanda mais baixa? Nesse período de festas, né, de final do ano, geralmente as demandas são mais baixas mesmo. É natural, as exportações de soja praticamente são assim, irrisórias comparado com o que acontece no ano, e o que teve de embarcar de milho também vai ser muito baixo, porque assim, dentro da perspectiva do ano, a quebra da safra do milho causou uma diminuição forte aí na produção e na exportação do milho. Mexeu muito no mercado nesse sentido. Tanto é que nós tivemos preços no mercado interno de milho bem acima dos preços de mercado, né? Tradicionais. Então, há uma expectativa agora no final do ano de ter uma pequena baixa em alguns momentos, mas já no início do ano que vem, já em janeiro, a gente tende a ter aí uma possibilidade de aumento de frete à medida que estiver sendo a colheita, mais para o final de janeiro e início de fevereiro, né? Então, à medida que a colheita for avançando, a necessidade de se embarcar depender muito do que foi contratado para entregar agora, já para exportar logo de soja,
a gente acredita que possa ter aí um incremento aí de preço de frete mais para fevereiro, tal. Março, com certeza, a tendência é de mais alta de preço de frete. E dentro daquilo que você falou, realmente, os combustíveis impactaram muito na questão dos fretes nesse último ano. E tanto é que o preço médio de frete do último ano em relação ao ano passado teve um incremento aí, assim, depende muito da região, mas é algo assim, 10, 15% de diferença em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, isso causou impacto em função desse aumento dos combustíveis. Com uma estabilização e, se Deus quiser, até uma redução de preço de combustível para o ano que vem, né? Vamos esperar ver como é que está a demanda do petróleo. Pode ser que tenha assim, um impacto na média geral, né, de diminuição um pouco nesse valor do combustível e diminuindo um pouco o frete. Mas, assim, a gente fica sempre cauteloso, né? Então, esse último ano foi um aprendizado. Nós tivemos sucessivos aumentos de combustíveis e isso impactou mesmo em toda a dinâmica de exportação. À medida que tiver também as ferrovias funcionando, a tendência é que os fretes rodoviários tendem a baixar, tá? A gente já observou isso em alguns relatórios anteriores, quando nós fizemos pesquisa em Goiás, lá no terminal da Rumo, que já está impactando no frete naquela região, de Rio Verde para Santos, em função dessa questão de ter uma ferrovia já em andamento, em funcionamento ali, impactando no mercado. Tá certo, vamos aguardar esse cenário e com certeza o AgroMais vai voltar a conversar com você. Tomé Guto, superintendente de logística operacional da Conab, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Uma boa semana de trabalho e um excelente fim de ano para você, um feliz 2022, viu? Muito obrigado e mais uma vez agradeço aí a participação na AgroMais, é um prazer sempre a Conab estar participando de um importante canal que é muito voltado ao produtor e a gente fica feliz de estarmos aqui passando informações ao produtor, que esse é o papel da Conab, né? Não só a questão do abastecimento e o apoio à comercialização, como também prover essa inteligência de mercado onde o frete faz parte do processo, a dinâmica de exportação e a dinâmica de escoamento